É linda a passagem de Jesus em Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Na coleção do Evangelho por Emmanuel, nesse capítulo, no Evangelho segundo o Mateus, o Cristo vai dizer que Ele é o descanso, que Ele traz o conforto, o aconchego, a paz. Uma moça tinha comentado certa feita que se ficar um dia sem ler o Evangelho segundo o Espiritismo, ela já não fica bem. O movimento dela já trava, ela paralisa, falta força para continuar. E roborar para seguir. E ela diz de algo que é fato. Estar nesse viandante por um período de 80, 100 anos, que é um sopro na eternidade, sem receber o influxo feliz da moral do Cristo, que derrama no Evangelho, já enfraquece, impossibilita o movimento da pessoa. E isso pode estar em religião que ela for, mesmo ter religião nenhuma. Se ela tem abertura à moral do Cristo, ela se identifica. E aquela vibração movimenta a vida da pessoa e auxilia a ascensão dela. A interligação que ela precisa fazer, o quebra-cabeça que precisa rearticular. E ela é rasgada por intuição, inspiração, que a auxilia nessa caminhada, nessa busca. Daí que essa energia do Cristo, ela redobra minha força, me aclara caminho. E é curioso porque a intuição nem sempre ela é lógica. O Cristo per si, houve momento que ele foi incoerente diante dos homens para ser coerente com a sua consciência, com Deus, que se manifesta na intuição, na orientação da consciência. E houve vezes que o Cristo precisou ser incoerente com alguém que estava do lado dele para manter a coerência com Deus. E para seguir aquilo que a intuição orientava. E isso acontece. Pulula essa diretriva onde eu preciso estar disposta a ser compreendida, a ser coerente com o outro, para manter a coerência com a inspiração. E isso é também uma
estruturação do meu self, que me religa a mim mesma, que vai colando aquilo que em mim está fragmentado, com distúrbio, alterado. Porque então eu me abro para esse caminho bonançoso, que tem um desbrave próprio e que recruta de mim direção, persistência, firmeza, constância e a musculatura moral que isso me confere. Daí que isso aclara também da realidade do martírio que eu sou chamada a viver. Porque antes eu expungia aqui, neste local encarnada, do que levar para o astral uma situação por resolver. E viver o pungimento lá, onde eu já não tenho o recurso de estar num corpo de carne, onde é averiguado o meu valor. Quando teve a transmigração de alma de Capela, de outra região para cá, num movimento de degredo de alma que recrudesceu no mal e foi recambiada para cá, foi num período em que quem estava aqui ainda não tinha um corpo adequado para esse espírito que vinha de lá, mais evoluído. Quem estava aqui era ainda aquele homem de baixa estatura, pele bem negra, numa estruturação ainda para um espírito que estava começando no início do seu processo racional. E quando veio esse espírito de Capela, transmigrado para cá, ele recebeu alteração genômica nesse corpo pelo ser extraterrestre, benfeitor responsável por essa manobra, que é extrafísico, está numa região sublime e que controla esse movimento e a trama do destino humano. E acabou que houve uma alteração para uma pele avermelhada, como do índio americano. O olho pode até ter clareado um pouco, mas a pele avermelhada como do índio americano. E uma adaptação que fez com que esse homem que estava aqui saísse da idade da pedra e desse um salto. Porque esse espírito que veio de Capela, ele já tinha um conhecimento avançado, uma inteligência aprimorada.
e contribuiria com essa manobra aqui. Esse movimento auxiliou aqui nossa região e hoje nós vivemos um momento similar ao que Capela vivia naquela ocasião, de definição, onde há espírito que tanto vai para uma região de luz ou reencarnar num mundo superior a esse aqui, ou ser convidado a permanecer, a voltar aqui, mas já um mundo onde ele vai colher fruto, ou ser recambiado, e isso é compulsório, a um mundo inferior, onde ele precisaria iniciar, fazer o carro basal da civilização, o que para ele seria um impacto. E isso é também uma experiência de teste para esse espírito, que no contato com esses metais, com essa lava fermentada em erupção, vai fazendo o burilamento da sua moral e o aprimoramento de si mesmo para reconquistar o tempo perdido e poder voltar para um local do qual ele foi considerado indigno. E se vive um momento similar na Terra, onde, desde catástrofe, como essa que tem ocorrido no Rio Grande do Sul, como país que está desaparecendo, como na Antártica, até a realidade ainda de ser primitivo, como alguns que vivem em Bangladesh, que recebe ajuda constante, e ali a promiscuidade, a condição de doença que acontece ali, fermenta, mas para aquele espírito primitivo ainda que está ali, é indiferente, quase. E é um momento de forjar uma condição melhor, de moral, porque eu só faço valer essa experiência na atitude limpa, nobre, digna. É que eu valoro o meu movimento, porque eu só tenho o que eu sou. Ao soar o instante da minha ida, eu levo o que eu sou. O que eu houver amealhado de recurso e de lapidação moral. Daí que, quando Cristo diz que quem está cansado para ir até Ele, é um caminho onde eu padeço e martirizo leal na persistência, na confiança sublime, suprema.
Haja visto que o desgaste que eu vivo para servir ao Cristo se converte em harmonia, em aprimoramento, em força. E a algema que é colocado ao pé do seu olhar magnânimo transubstancia-se em conexão cósmica de elevação. Por isso que é preciso ter cuidado para que o desespero não tenha espaço dentro de mim. Porque é nessa disposição do serviço cósmico infatigável que eu posso, em meio a esse fogo cruzado, fortalecer.